Meus irmãos, antes da leitura bíblica, seja-me permitido dirigir uma palavra de saudação à igreja e, ao mesmo tempo, de despedida. Saúdo a igreja, em nome de minhas igrejas, a igreja primeira de São Bernardo do Campo, da qual eu tenho a honra de ser um dos auxiliares, e na igreja presbiteriana do Jardim Marlene, em Diadema, na qual eu sirvo como pastor efetivo. Desejo que Deus continue a abençoar esta igreja, as famílias aqui representadas e as igrejas aqui representadas. Agradeço ao reverendo Delmar Berbet, que nos convidou, junto com o evento do Sínodo, para ocupar o púlpito da igreja. Eu sou extremamente ciumento do púlpito da minha igreja, imagino que ele também o seja. E sempre me sinto muito honrado quando um colega me chama para participar do culto pregando a palavra. Significa isso a confiança de que queremos expor a palavra de Deus. Agradeço o carinho com que a igreja e os demais irmãos me receberam e me despeço, já que amanhã cedo, Deus permitindo, eu volto para as lides de São Paulo, antes de iniciar outras viagens para Pindamonhangaba e depois para Vitória e finalmente para casa em Maringá, onde eu resido, mas minha esposa de vez em quando se esquece, eu fico tanto tempo fora que daqui a pouco os meus cachorros vão me estranhar quando eu chegar em casa. Agradeço a forma carinhosa e gentil com que vocês me receberam, meus colegas, presbíteros, diáconos, irmãos de um modo geral. Desejo que Deus retribua a todos esta manifestação de fraternidade cristã. Muito obrigado a todos. Para a nossa exposição nesta noite, eu quero ler com vocês dois textos da Palavra de Deus. O primeiro deles se acha em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do verso 6. Atos, capítulo 16, a partir do verso 6, a visão em Troade. Atos, capítulo 16, a partir do verso 6. É Novo Testamento. Diz assim a palavra de Deus. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém. O segundo texto, meus irmãos, se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do primeiro verso. Filipenses, capítulo 1, a partir do primeiro verso. Diz assim a palavra de Deus. Paulo e Timóteo,
servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Eu quero destacar o verso 6 e quero ler juntamente com os irmãos este verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a Idade Média, que tradicionalmente durou do século V ao século XV, eu digo tradicionalmente porque há controvérsias quanto a isso, é uma idade pintada injustamente também como idade das trevas. Eu falo que ela é pintada injustamente como idade das trevas porque ela teve coisas muito importantes, muito positivas também. E eu destaco, neste momento, duas delas. Uma das coisas magníficas da Idade Média foi o surgimento das universidades. O conceito de universidade moderna que nós temos surge na Idade Média, no século XII. E algumas das universidades mais famosas da Europa surgiram neste período. E 3 delas foram muito importantes naquela época. A Universidade de Paris, onde mais tarde estudaria João Calvino, que vai se dedicar à área de teologia, a Universidade de Bolonha, que vai se especializar em direito, e a Universidade de Salerno, que vai se dedicar à medicina. E a proliferação de universidades na Europa foi algo extremamente magnífico. Já no final do século XV, nós teremos na Europa mais de 75 universidades. O conceito de ensino superior no Brasil começará no século XIX. É apenas uma nota comparativa. Muito bem, continuemos. Um outro aspecto muito importante da Idade Média foi a invenção da imprensa com tipos móveis. Na realidade, quem começou a imprensa com tipos móveis foram os chineses. Naquela época, os chineses, além de copiar coisas, criavam. Então, eles criaram isso, mas só que não deu certo pelo excesso de fontes que eles tinham e abandonaram esse tipo de impressão. E mais tarde, os alemães iriam criar ou reinventar a imprensa com tipos móveis por volta de 1440. E isto vai ser muito importante para o avanço científico, o avanço intelectual, e a reforma vai usufruir também desses privilégios. Porém, se a Idade Média teve esses 2 aspectos que eu destaco e não relego a um plano secundário de grande importância, a Idade Média também foi um período de grande carência espiritual. Nos fins da Idade Média, como ontem eu mencionei, havia ou pesava na alma do povo uma tenebrosa melancolia. Lutero e suas famosas angústias espirituais, na realidade, ele espelhava a angústia não apenas dele, mas de um povo carente de Deus, um povo que tinha dificuldade ou não conseguia reconhecer, como nós lemos daqui a pouco, com muita naturalidade, lemos falando sobre a paz com Deus como fruto de nossa reconciliação.
O que Lutero desejava era encontrar paz com Deus. E, para a surpresa dele, centenas e milhares de homens e mulheres desejavam encontrar esta paz. O fato é que as Escrituras declaram, entre tantas outras coisas, que nós podemos ter a certeza de que nós somos reconciliados com Deus, que podemos usufruir de sua comunhão, que podemos conviver em paz com Deus por meio de Jesus Cristo e que a nossa salvação é plenamente garantida pela obra definitiva de Jesus Cristo e é aplicada em nosso coração pelo Espírito Santo. E no texto em que nós lemos, no segundo texto, que dista do primeiro um espaço de cerca de 10 anos, no texto de Atos, nós vemos ali a pregação do Evangelho na Europa, começando pela mensagem, pelo intermédio de Paulo. E agora, cerca de 10 anos depois, nós encontramos esta carta que nós lemos, Paulo escrevendo àquela igreja. É uma situação adversa. Paulo, ele está preso quando escreve esta carta. A igreja está sofrendo um tipo de perseguição. Ela está sofrendo, ele menciona isso no capítulo 1, verso 29, quando ele nos diz sobre a graça do sofrimento. No entanto, neste meio hostil, nessa situação adversa, ele nos diz no verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está tranquilo, plenamente certo, pode ser traduzido, estou tranquilo quanto a isso. Nada me abala quanto a isso. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a esta realidade, de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-lo. Paulo está confiante na salvação que foi iniciada por Deus. E ele, Deus mesmo, irá completar esta salvação. Eu quero expor esses textos nesta noite sob esta perspectiva, a boa obra da salvação. A boa obra da salvação. E nós podemos observar no texto que esta boa obra da salvação é iniciada por Deus. Estou plenamente certo, estou convicto, estou tranquilo quanto a isso, de que aquele que começou a boa obra em vós. Quando Paulo, ele olha o surgimento daquela igreja, ele sabe que ela começou pela ação de Deus. Ele sabe como foi que ele chegou ali e pregou o evangelho. O apóstolo Paulo sabe que a mensagem foi ele que transmitiu, foi Silas que transmitiu também, mas a obra é começada por Deus. E isto é importante, é uma das ênfases da reforma protestante, que nós podemos chamar o homem externamente. A mensagem do evangelho que nós anunciamos, como agora aqui eu faço, é um chamado externo. Nós falamos para que os homens ouçam a mensagem do evangelho, mas nós não temos poder algum para converter ninguém. Mas é por meio do chamado externo que Deus ordinariamente opera eficazmente no coração do homem, transformando para que ele possa de fato entender salvadoramente a mensagem de Jesus Cristo. E o texto de Atos mostra isso. Nos versículos 13 em diante, nos diz lá: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Aqui subjazem algumas ideias. Primeiro, Paulo, ele não se acanhou de falar só para as mulheres. E vocês podem achar isso muito engraçado. É claro, isso é engraçado em nossa cultura, não na cultura de Paulo. Se nessa reunião não havia mulheres, só havia mulheres, nessa reunião não havia sinagoga, mas um lugar de oração, é porque Filipos, mesmo sendo uma cidade poderosa, uma cidade que já fora muito rica por causa de suas minas de prata, na realidade não tinha tantos judeus assim, que permitissem haver uma sinagoga. Pela tradição, tinha que haver pelo menos 10 homens judeus para que ali pudesse haver uma sinagoga. Não havia sinagoga, havia poucos judeus. Nesse lugar de oração, nós encontramos mulheres. E o apóstolo Paulo, ele não teve nenhum constrangimento de anunciar esse evangelho às mulheres, que eram bastante discriminadas socialmente. E nós vemos assim o evangelho quebrando barreiras,
O Evangelho mostrando que nós todos merecemos, precisamos ouvir a mensagem do Evangelho que nos fala de arrependimento, que nos fala de fé. E o texto continua. Elas tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Destaco mais alguns detalhes. Primeiro, Lídia era mulher educada. Educação é uma coisa muito importante que falta em nossas igrejas muitas vezes. Mas ela era mulher educada. Ela sabia ouvir, ela sabia se portar, sabia ficar, sabia onde estava e se portar em silêncio. E Lídia, ela ouvia, é daqui que vem a palavra acústica, ela ouvia com atenção. Mas ouvir com atenção envolve educação. Isso não quer dizer que Deus vai transformar esta pessoa ou que esta educação vai gerar uma transformação espiritual. Mas o fato é que esta mulher, ela nos escutava com atenção. O texto diz mais que foi Deus quem abriu o coração de Lídia para a mensagem. O texto diz, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O Senhor lhe abriu. Literalmente, o Senhor lhe escancarou o coração para que ela pudesse se inclinar àquilo. E Paulo então compreendia bem isso. O que Paulo podia fazer é falar ao ouvido desta mulher. Quando nós evangelizamos, nós assim o fazemos. Quando nós anunciamos o evangelho aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, nós falamos aos seus ouvidos. Mas é Deus quem abre o coração para que esta pessoa possa atender às coisas que são ditas. Esta mulher só poderia crer no evangelho se Deus abrisse o seu coração. E, meus irmãos, aconteceu conosco também. É Deus que nos inclinou para isso. É Deus que nos deu o discernimento espiritual. Isso nada tem a ver com grande cultura, com muito saber ou com pouco saber. Esse discernimento espiritual é concedido por Deus. Tomemos mais dois exemplos de forma complementar. Após a ressurreição de Cristo, os discípulos ainda não entendiam adequadamente as Escrituras em relação ao Messias. E Lucas relata no capítulo 24, 2 discípulos no caminho de Emaús frustrados. E eles estavam frustrados, na realidade, não com as palavras de Cristo, mas com o que eles construíram a partir das palavras de Cristo. Eles estão tristes porque imaginavam que o Senhor restauraria o reino a Israel. E isso não ocorreu. E agora o Senhor ressurreto se coloca ao lado deles e começa a conversar com eles. E eles, algo trágico e irônico, eles começam a contar para Jesus Cristo o que teria acontecido com ele, só que eles não reconhecem que ele é o Senhor Jesus Cristo. Eles estão desabafando com Cristo sobre a frustração que tem em relação a Cristo. Algo trágico esse texto. E a narrativa continua e diz que e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele, no caso Jesus Cristo, o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. E se lhes abriram os olhos, é a mesma expressão para abrir os olhos de Lídia, diz aqui, e lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras? Que coisa curiosa. Foi preciso que seu coração fosse aberto para que ele entendesse. Mas o caminho para que o coração destes homens fosse aberto foi a exposição das Escrituras. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. E vem mais uma coisa muito curiosa no texto. A palavra para abrir é a mesma palavra para expor. Significa que o caminho que Deus usa para abrir o coração do pecador é a exposição da palavra. Não há outro meio. Deus se vale da sua palavra, e quando a sua palavra é exposta, Deus, por soberana graça, conforme o seu propósito eterno, ele abre o nosso coração para entendê-la.
Estes homens que estavam cansados voltaram para Jerusalém. O Senhor já não está mais com eles e o Senhor está em Jerusalém. Posteriormente, com os demais discípulos, Jesus Cristo mostra como as Escrituras se cumpriram em seu ministério. E aqueles discípulos estão com o Senhor ressurreto e não entendem bem o que tinha acontecido. Quem sabe eles queriam um novo ensinamento. E Lucas relata: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Mais uma vez, abriu o entendimento. É o Senhor quem abre a mente para que possam compreender, discernir as Escrituras. Meus irmãos, isto é curioso. Nós temos a palavra de Deus. E hoje que nós temos tantas traduções, tantas adulterações, tantas coisas. É a Bíblia do homem, da mulher, do indeciso. Tem tanta coisa. E nem por isso nós conhecemos mais as Escrituras. Nem por isso, porque se o Senhor não abrir o nosso entendimento, isto continuará sendo apenas uma letra. Não é que a Bíblia vai se tornar a palavra de Deus, se Deus falar, ela é a palavra de Deus. Mas ela só vai fazer sentido espiritual para nós, se o Senhor abrir o nosso entendimento. Por isso que a oração de todo intérprete da palavra é: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, Paulo diz: aquele que começou a boa obra, foi Deus que começou a boa obra, porque é Deus quem nos chama, é Deus quem nos leva a anunciar o Evangelho, e é Deus quem nos faz enxergar salvador esta palavra, de forma salvadora. O Senhor, Ele não elimina as evidências, o Senhor não obstrui as evidências, quem sabe, para que nós possamos entendê-la de uma forma subliminar ou secundária. Pelo contrário, o Senhor abre os nossos olhos para entender o que estava diante de nós, mas que não fazia sentido. É por isso que o Senhor, Ele não nos nocauteia, Ele nos persuade, Ele nos convence. O homem precisa desejar a salvação para que seja salvo, mas ele só vai desejar a salvação pela graça de Deus. É Deus quem nos desperta para a nossa carência e para a nossa necessidade. É o Espírito quem liberta a vontade do homem dominada pelo pecado, para que possa receber esta mensagem e desejar alegremente a salvação. Aquele que começou a boa obra em vós é o próprio Deus. A boa obra é de Deus. E mais, o texto nos mostra, voltando a Filipenses, no verso 2, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A salvação era iniciada por Deus. E esta salvação é pela graça desse mesmo Deus. Graça e paz a vós outros. Meus irmãos, a salvação, ela começa por uma nova relação com Deus em Cristo. E é somente aí. Nós anunciamos o Evangelho muito fracionadamente. Mas a mensagem que a igreja proclama é de uma necessidade de reconciliação com Deus. A necessidade do homem se arrepender dos seus pecados. A grande boa nova é que o homem precisa se arrepender dos seus pecados, e todas as vezes que nós arrependidos voltamos para o Senhor por graça nos recebe. O início da vida cristã está aqui. Graça e paz. Paulo toma duas saudações. Ele toma a saudação grega e a saudação judaica. E ele dá um sentido teológico. Graça e paz. Ele nunca inverte esta ordem. Ele pode colocar no meio misericórdia, como ele faz nas pastorais, mas ele não inverte. Porque o caminho para encontrar a paz com Deus é por meio da graça. A paz só é possível pela graça. Aqui nós temos a essência do cristianismo. Lutero é quem nos despertou a atenção para isso, quando diz que graça e paz abraçam o cristianismo universal. A vida cristã começa pela graça. E agora nós entramos numa nova relação com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Os nossos pecados fazem separação, a barreira era muito grande, a separação era muito grande, estávamos totalmente distantes e irreconciliáveis com Deus. Mas pela graça, nós fomos reconciliados e agora temos paz com Deus. E no texto que já foi lido durante o culto, Paulo nos diz:
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Como cantamos há pouco, é uma maravilhosa graça. E o apóstolo Paulo, continuando, escrevendo aos Romanos, diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo se despede dos presbíteros em Éfeso, em Mileto, os presbíteros de Éfeso em Mileto, ele diz que passou anunciando o evangelho da graça. O evangelho da graça de Deus. O escritor de Hebreus chama o Espírito Santo de o Espírito da graça, porque é o Espírito Santo quem aplica em nossos corações a obra conquistada por Jesus Cristo. A salvação é obra trinitária e o Espírito Santo aplica. A salvação obtida por Cristo não é a salvação em potencial, não é a salvação para aqueles que quiserem simplesmente. Deus nos faz querer. E o Senhor Jesus Cristo morreu por todo o seu povo. E todo o seu povo será salvo pela graça. Ninguém ficará de fora. Não haverá excesso de contingente. E assim nós temos paz com Deus. Todos os homens, judeus e gentios, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, foram salvos pela graça. Ninguém foi salvo por oferecer cordeiro. Ninguém foi salvo por oferecer ovelha. Ninguém. A salvação sempre apontava para Jesus Cristo. Eles eram salvos pela graça de Deus. Ainda que eles não alcançassem a plenitude daquilo, aquele sacrifício apontava para o sacrifício perfeito de Cristo, que nunca mais precisaria ser repetido, porque foi completo, foi definitivo, foi para sempre. Todos os homens salvos o foram pela obra de Jesus Cristo. Quando Lucas relata a respeito do trabalho de Apolo, que relata o seu trabalho, diz assim: querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Apolo auxiliou aqueles que, mediante a graça, haviam crido. A fé, meus irmãos, ela é pela graça. Nós, às vezes, cremos que somos salvos pela fé. A fé não nos salva. Quem nos salva é Jesus Cristo. A fé é um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E não é qualquer fé. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, verso 15, ele dá graças a Deus pela fé dos Efésios. Mas não uma fé vazia, mas é a fé depositada no Senhor Jesus. Cuidado para que nós não mudemos o nome das coisas e simplesmente querendo mudar a essência das coisas. O nome não muda a essência. O nome muda a nossa maneira de nos aproximar, mas não muda. A verdade é o que é. A coisa é o que é, independentemente do nome que nós demos. Às vezes eu chamo de fé, mas lá no fundo eu acalento o conceito de obras. Nós somos salvos não porque tenhamos muita fé. Isso é um conceito de obras, contrário ao que a palavra nos ensina. Nós somos salvos por Cristo, pela graça de Cristo, mediante a fé. Isto é obra de Deus. A graça é a graça que produz fé em nossos corações, e não há mérito humano na fé, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, para ficarmos agora tentados a mensurar a nossa fé. É totalmente pela graça. Quando Paulo fala sobre isso a Timóteo, ele diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos.
nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E a igreja, consciente disso, ela pode cantar: amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper ao céu ao mando Criador. E depois diz no coro: meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! A primeira estrofe foi corrigida há uns 20 anos atrás, porque antigamente falava: meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Na segunda estrofe em diante pode chamar de antigo, na primeira não. E foi corrigido para eterno. Antigo é o que tem tempo. E toda a primeira estrofe fala de um amor que antecede ao tempo. O amor de Deus, um amor eterno. E por isso podemos nos debruçar sobre as Escrituras e ler: o amor eterno eu te amei. Por isso com benignidade eu te atraí. Deus executa na história o seu propósito de amor eterno, conforme o seu pacto da graça, firmado entre ele e o seu povo, por meio de Jesus Cristo, o mediador da aliança, que morreu na cruz para salvar o seu povo. Então, meus irmãos, a boa obra da salvação, ela é iniciada por Deus, ela é por graça, e mais, ela é completada por Deus. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la em Cristo Jesus. Quando eu era mais jovem, às vezes eu tinha algumas ilusões. Eu me lembro bem de uma época, eu queria escrever um texto sobre um filósofo dinamarquês, Kierkegaard, e em 5 anos ficaram os livros para pesquisar, até que eu caí na realidade, guardei os livros na estante e pronto. Quando eu consegui Kierkegaard casar, eu escrevo. Ele nunca casou, eu nunca escrevi. Bom, é óbvio que isso é uma piada. O fato, é piada de filósofo, é terrível, eu sei, mas é apenas uma brincadeira que eu estou, digamos, pensando alto com vocês. A ideia que eu quero passar é que você, às vezes, faz planos e não termina. Eu acho muito difícil, por exemplo, você começar uma obra e recomeçar depois, separar. Muitas vezes é mais fácil começar do zero do que recomeçar a obra. Quando você recomeça, você perdeu muita coisa. E pode ser uma obra mesmo, de um prédio, uma reforma, perdeu-se muito. Então nós temos projetos que paramos, nós temos metas que nós não alcançamos. Isso pode acontecer por várias razões, por uma previsão, falta de previsão orçamentária, o orçamento foi muito maior do que nós imaginávamos, uma inconstância, podemos simplesmente não ter o grau de perseverança que precisaríamos e nos primeiros embates nos frustramos ou desistimos. Todos nós somos suscetíveis a isso. Isso pode acontecer num plano individual e num plano institucional. Meus irmãos, no entanto, quando nós falamos da obra de Deus, não há frustração alguma. E este é o nosso conforto. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. E a ideia de completar é esta mesmo, é de realizar, cumprir, aperfeiçoar. O Senhor levará a bom termo a sua obra. E algo magnífico nas Escrituras é a Trindade. Antes de falar sobre a Trindade, eu faço uma analogia. Eu compro muita coisa pela internet. Eu gosto de comprar pela internet, é mais fácil, não tem vendedor me perturbando, e eu escolho com mais calma. E o que eu tenho admirado como um comprador é a qualidade da embalagem. É impressionante como os produtos chegam bem em casa. Alguém pode ter tido uma experiência de algo quebrar, mas é muito difícil, porque o sistema de embalagem tem sido aperfeiçoado cada vez mais. Eu gosto de abrir aquilo e me deleitar naqueles plásticos. Vocês estão pensando, ficar estourando bolinha? Não, não. Isso é para toque, quem tem toque. Então, mas eu gosto de ficar olhando os sacos, olhando para cá, olhando para lá, vendo o papelão, as divisórias, como é, aquele isopor que as pessoas gostam de guardar, aquele isopor, e nunca vai usar aquilo, é verdade, mas gosto, que o encaixe é tão bonitinho. Mas eu acho admirável como uma televisão atravessa o Brasil e chega intacta. Uma geladeira, como é transportada, e você consegue comprar num outro estado e é mais barato do que na loja que você tem perto de casa. O sistema de embalagem é algo magnífico, magnífico. Eu acredito que isso tenha acontecido no mundo todo.
E quando eu penso em minha salvação, eu penso como Deus nos preserva. O Deus que nos guarda é Pai, é Filho e Espírito Santo. Não é só o Pai que nos guarda, não é só o Filho que nos guarda, não é só o Espírito Santo. A Trindade está comprometida com a nossa salvação, como tendo consciência, usando uma linguagem obviamente humana, da nossa fragilidade e ao mesmo tempo de nossa importância para Ele. Ele nos cerca, Ele nos acompanha, Ele nos preserva em meio a todos os embates, aos esfregões da vida, aos saculejos da existência, nós estamos preservados. E Paulo, mesmo numa adversidade, ele diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. A Trindade eterna tem um propósito eterno para a sua igreja, para todos nós. É por isso que nós podemos falar que a nossa salvação é por Deus. O Deus triuno é o autor e executor da nossa salvação. É uma grande bênção saber que o nosso Deus não é apenas uma pessoa, são 3 pessoas, e que essas 3 pessoas estão comprometidas com a sua igreja. E é por isso que a nossa perseverança repousa no poder de Deus. Porque esta perseverança, esta preservação de Deus, não é preservação em pecado, mas em santidade. Não significa uma acomodação espiritual, mas o Senhor nos leva ao crescimento espiritual por meio, mais uma vez, da sua graça. O apóstolo Paulo deu uma tarefa difícil a Tito: pastorear os cretenses. A ilha de Creta era uma ilha difícil, pelo que parece. A sua ascendência, possivelmente fenícia, levava um povo guerreiro. Timóteo não tinha uma saúde tão boa, então Timóteo ficava em outro lugar, lá em Éfeso. Mas Tito tinha uma missão difícil: cuidar da igreja de Creta. E ele já dá uma responsabilidade enorme: colocar as coisas em ordem. Coloquem as coisas em ordem. Organize essa igreja. Eleição de presbítero, eleição de diácono, era o começo de um trabalho. E aquela igreja tinha problemas sérios. Ele fala para os homens, fala para as mulheres, fala para os jovens, para todos. E ele resume isso dizendo como o Deus da salvação é o Deus que opera poderosamente por meio da sua graça. E ele assim escreve: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Aqui é a palavra de onde vem a pedagogia. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus se manifestou salvadora, educando-nos. Então, a preservação de Deus não é num congelamento espiritual, mas Deus nos preserva em crescimento, em santidade. E Deus nos dá os elementos para isso. Ele nos dá a sua palavra, Ele nos dá o batismo, Ele nos dá a ceia. São os meios ordinários de graça, mas a rigor falando, tudo pode ser um meio de graça. As adversidades, sejam elas quais forem, se nós, pela graça, soubermos usar disso para o nosso crescimento espiritual. Então Deus nos acompanha, Ele está nos santificando, Ele está nos levando à maturidade em meio a problemas, dificuldades e a incompreensões. Quando o apóstolo Pedro, ele encerra a sua carta às igrejas da dispersão, ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e conhecimento, nunca conhecimento e graça, porque conhecer a Deus é uma questão de graça. Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ninguém conheceria a Deus, senão pela graça. Ninguém cresce no conhecimento de Deus, senão pela graça. Cresça na graça e no conhecimento. Conhecer a Deus sempre é um ato de Deus que vem ao nosso encontro e se dá a conhecer. É um Deus que nos chama e que nos atrai para si mesmo. E esse Deus que começa essa obra na eternidade, que se manifesta no tempo, concluirá. O texto mais completo que eu consigo perceber, falando sobre a nossa salvação, é Romanos 8, 29 e 30. É um texto, um esboço de texto,
mas é o texto mais completo, que não dá uma dimensão de eternidade à eternidade. Olha o que Paulo escreveu. Porquanto aos que de antemão conheceu. A expressão conhecer, utilizada para Deus, em geral denota uma relação afetiva. É claro que Deus conhece todas as coisas, mas quando fala que Deus conhece, está dizendo de uma relação afetiva. Deus conhece o caminho dos justos, e o caminho do ímpio perecerá. Aqueles falsos mestres que vão dizer: Senhor, naquele tempo não fizemos sinais em teu nome, nunca vos conheci. Paulo diz: o Senhor conhece aos que lhe pertencem. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Então, o conceito teológico e bíblico de conhecer, o conhecer de Deus, é uma relação afetiva, próxima e amorosa. Significa, meus irmãos, que Deus, antes de nos criar na eternidade, Ele já nos amava. Ele já nos olhava com graça, com amor. E é isso que Paulo está dizendo. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo detalha aqui, ou diz aqui, a sua proposição é o que Deus tem em vista para com a sua igreja. E quando eu falo de igreja, meus irmãos, entendam a Igreja Presbiteriana Central de Dourados também, a igreja do Senhor. E Paulo agora vai detalhar. E aos que predestinou, ele está falando de eternidade. Agora ele fala do tempo. A estes também chamou. Reparem, Lídia ouviu a mensagem do Evangelho. Vocês ouviram também, e eu ouvi também. A esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Deus nos declarou justos por meio de Cristo Jesus, que é a nossa justiça. E aos que justificou, Ele invade a eternidade novamente. A esses também glorificou. Só que há um detalhe a mais no texto. Ele fala do futuro, mas ele fala do futuro de forma passada. Porque o Senhor não nos glorificou ainda. Mas se o Senhor prometeu, eu posso falar do futuro como passado. Porque o Senhor cumpre as suas promessas. O Senhor é fiel. E glória a Deus mesmo por isso. Deus é fiel. Eu posso falar que Deus me glorificou, ainda que Ele não tenha feito, porque Ele vai fazer. Porque aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Observe, meus irmãos, que alegria ter essa convicção. E esta mensagem é tão simples, é tão clara, é tão límpida. Mas a reforma é que resgata esse tipo de percepção bíblica. E ainda hoje, em pleno século XXI, tantas as igrejas ditas evangélicas não conseguem perceber essa clareza bíblica, que nos traz tanto conforto, tanto alívio e um desafio de seguir com integridade ao nosso Senhor. Eu quero concluir destacando aqui o que eu estou chamando de atitudes dos salvos. O que devemos fazer então? Eu quero destacar à luz do texto algumas questões. A primeira delas, meus irmãos, devemos aprender a dar graças pelos nossos irmãos. Nossos irmãos foram alcançados pela graça, como nós também. Deus os tem preservado. Devemos agradecer por isso. Observem o verso 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Eu não recordo de tudo, mas de tudo que eu recordo eu dou graças. Tivemos uma memória santa. Não lembremos de tudo, mas lembremos daquilo que é motivo de gratidão. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Mas aprendamos a intercessão no verso 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. O cuidado
E a manutenção de Deus, meus irmãos, não significa que nós não devamos orar pelos nossos irmãos. Deus cuida da igreja e Deus usa de nossas orações como instrumento disso também, para que Ele cuide, para que Ele preserve. Uma época em que a nossa relação afetiva se tornou tão teatral, as pessoas têm que ver, temos que parar, olhar para o vizinho, dizer eu te amo, etc. Esqueçam isso, sejam mais eficazes, orem pelo seu vizinho, ore pelo seu irmão, interceda por ele, porque nós todos enfrentamos dificuldades das mais variadas e precisamos da intercessão. E por isso Paulo diz, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. O que mais devemos fazer? Devemos proclamar o Evangelho. Vejam no verso 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Observem que aquela igreja perseverou no Evangelho, mas ela teve que ouvir o Evangelho. E ela ouviu o Evangelho porque alguém foi enviado para lá. Então nós somos instrumentos de Deus. Aquilo que o próprio apóstolo escreveria aos romanos: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então nós, como salvos em Cristo, devemos anunciar o Evangelho. Mas devemos ter uma cooperação no Evangelho. Mais uma vez o verso 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A obra é de Deus, mas Deus se vale de seus servos. Nós somos os meios ordinários na consecução do propósito de Deus. E é curioso, a palavra cooperação tem um sentido de comunhão, de uma comunhão ativa. E essa igreja, então, que ouviu o Evangelho, ela cooperou desde o início. Não é uma igreja movida a campanhas, a simples entusiasmos. Não. Desde o primeiro dia até agora, se passaram 10 anos, e essa igreja continuava cooperando. Mas, meus irmãos, devemos ter firme confiança em Deus. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Como eu disse, mesmo Paulo estando preso e a igreja em adversidade, Paulo não tinha nenhuma dúvida que a obra é de Deus, Deus levará a cabo. Foi nesse espírito mesmo que mais tarde o apóstolo Judas escreveria: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora por todos os séculos. Amém. Reparem o que Judas diz: aquele que vai nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Eu posso apresentar alguém não com muito prazer, talvez bem envergonhado por culpa minha, possivelmente, ou da outra pessoa, não importa. Mas o Senhor que opera na sua igreja, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele concluir a sua obra, e quando Ele apresentar a igreja sem mancha, nem ruga, nem nódoa, quando Ele devolver a igreja ao Pai, já que o Pai confiou o seu povo ao Filho, João 17 é muito claro quanto a isso. Quando Ele concluiu o seu governo, que nós chamamos de governo medianeiro, está em 1 Coríntios 15. Jesus Cristo apresentará a igreja ao Pai. E apresentará esta igreja com exultação, com alegria, com entusiasmo. Aqui está a obra de suas mãos. É por nós que o Senhor morreu. É por nós que o Senhor se entregou. É esta igreja que Ele pode apresentar ao Pai perfeita, mediante a sua obra salvífica, mediante a santificação do seu povo. O Senhor foi bem sucedido. Eu quero concluir com uma figura que pode refletir bem o que Paulo, inspirado por Deus, nos ensinou. Nós entramos num ateliê
do artista, e lá encontramos pinturas inacabadas, cobrindo grandes telas e sugerindo grandes projetos, mas que foram abandonados. Seja porque o gênio não foi competente para concluir o trabalho, ou porque a paralisia pôs morte em sua mão. Mas quando entramos na grande oficina de Deus, não encontramos coisa alguma que possua uma marca de pressa ou de insuficiência, de poder para terminá-la. E temos a certeza de que a obra que sua graça começou há de ser completada pelo braço de sua força. E esta obra somos nós. E por sua imensa graça, lá estaremos. Estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vocês, que começou essa obra em mim, começou essa obra em todos nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vem, Senhor Jesus. Maraná. Amém.